Bem, vamos iniciar o assunto de funções inorgânicas. Nessas funções inorgânicas, a gente vai estudar ácidos, bases, sais e óxidos. Tá certo? Esses dois aqui são os maiores grupos, vamos dizer assim, ácidos e bases. No entanto, sais e óxidos também merecem atenção. Mas se você entender bases e ácidos, você consegue entender sais e óxidos. Uma função, seja ela inorgânica ou orgânica, que a gente vai ver a diferença, é quando eu tenho compostos que apresentam semelhança. Tá? Então, o grupo ácido ele apresenta semelhança entre seus compostos. Tá certo? O grupo base ele é classificado como base porque em seu grupo todos os elementos, todos os compostos apresentam semelhança. Tá? Apresentam características físicas, químicas dos seus compostos. Eles se comportam de forma igual. Uma substância vai ser classificada como inorgânica ou orgânica. O que a gente está estudando são as funções inorgânicas. Basicamente, a ideia de inorgânico ou mineral vai ser aquele que se origina dos minerais. E aquele orgânico vai ser aquele que se origina de organismos vivos. Essa é uma definição mais comum do que é orgânico e inorgânico. Uma outra definição que a gente vai entender é o conceito de ionização e dissociação. Ionização é quando você produz, você forma íons. Dissociação é quando você separa os íons. Então, por exemplo, quando você coloca cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na água, você dissocia. Quando você coloca ácido acético na água, por exemplo, vinagre na água, você ioniza. Então, ionizar é produzir íons, dissociar é separar. Dos ácidos, a gente tem uma característica principal, que todo ácido ele vai produzir o cátion H+. Todo ácido, quando você coloca ele em solução, quando você coloca ele na água, ele vai ter um hidrogênio chamado de hidrogênio ionizável. Em solução aquosa, quer dizer que adicionado à água, tá? Esses ácidos conduzem corrente elétrica. Isso porque os ácidos se desdobram em íons. Então, os ácidos se ionizam. Eles produzem íons. Como representante dos ácidos, a gente tem o limão e o vinagre, que são ácidos orgânicos. Tá? Como ácidos inorgânicos, a gente tem o ácido muriático, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. E, basicamente, os ácidos têm sabor azedo. Eles podem produzir odor característico. Podem ter como característica também corrosão, que não é uma característica única dos ácidos. Então, a característica que representa os ácidos é o sabor azedo, tá certo? E a gente tem vários representantes aí dos ácidos inorgânicos. A ionização, que é quando eu coloco um ácido na água, tá? É a produção de íons. Então, para ser uma substância ácida, ela tem que liberar um íon chamado de hidrogênio positivo, é o cátion do hidrogênio. Então, para ser um ácido, tem que ter hidrogênio. A definição que a gente pode se aproximar, deixar ele de uma maneira mais fácil de entender, é que para ser um ácido, a substância tem que ter hidrogênio. Porque quando você coloca na água, ele vai produzir o H+. Então, para ser ácido, tem que ter esse H na frente aqui, ó, ácido inorgânico. E esse ácido vai se ionizar e vai gerar o íon positivo, o cátion de hidrogênio e o ânion do ácido. Tá certo? Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico. Quando você coloca ele na água, ele produz o íon H+, e os Cl-. Isso aqui é um exemplo de ionização, quer dizer, produção de íons.
A gente tem o ácido clorídrico, que é o ácido conhecido popularmente como ácido muriático, o ácido fúrico, o ácido fosfórico, que são representantes dos ácidos. Um ácido ele vai reagir com a base, que é uma outra função inorgânica. E nessa reação, que é a reação de neutralização, você produz um sal e água. A reação de neutralização ocorre, por exemplo, quando a gente está com acidez estomacal e para diminuir essa acidez a gente toma um antiácido, que pode ser antiácidos à base de bases ou antiácidos a partir de sais. Tá? O exemplo é o leite de magnésia, que é produzido a partir do hidróxido de magnésio. Tá certo? Então, nessa reação é uma reação de neutralização. E aqui a gente vai entrar numa classificação bem extensa, que é a classificação dos ácidos. Os ácidos podem ter várias classificações, vários tipos de classificação. A primeira que a gente vai tentar entender é quanto à presença de hidrogênio. Então, vai ser monoácido, quando ele tiver apenas um hidrogênio, diácido, quando tiver 2 hidrogênios, tri, quando tiver 3, e tetra, quando tiver 4. Tá? Então, o ácido ele vai ser classificado quanto à presença de hidrogênio em monoácido, diácido, triácido, tetraácido e assim sucessivamente. Tá? O máximo que a gente vai estudar são os ácidos que têm até 4 hidrogênios ionizáveis. A outra classificação é quanto à presença de oxigênio. Hidrácidos, quando não tem oxigênio, e oxiácido, quando tem oxigênio na molécula do ácido. E a característica principal, a classificação principal, que é justamente essa, que é com relação à sua força. O ácido vai ser medido, a sua força vai ser medida com relação à quantidade de moléculas que foram ionizadas. Então, o que é que a gente vai observar na força dos ácidos? É a sua capacidade em produzir o íon H+. Quanto mais tendência em produzir H+, mais forte é esse ácido. E esse H+, essa capacidade de produzir H+, ele chama de grau de ionização. Então, quando ele tiver um grau de ionização acima de 50%, ele vai ser um ácido forte. Ele vai ser um ácido moderado quando ele tiver uma capacidade de ionização entre 5% e 50%. E um ácido fraco quando ele tiver uma capacidade de ionizar abaixo dos 4%. A parte agora que a gente vai ver é a parte de nomenclatura. Tá? A nomenclatura é um pouquinho mais chato, porque obedece uma série de regras. Então, a nomenclatura normalmente ela é feita colocando o nome ácido. Então, para você dar nome ao ácido, você começa dizendo o nome ácido. Depois você coloca o nome do ânion, né? O ânion cloro, o ânion flúor. Aí você coloca lá flúor. E depois você coloca a terminação hídrico. Então, por exemplo, ácido clorídrico. Por que ácido clorídrico? Porque você tem que colocar o nome ácido. Todo ácido você começa com o nome ácido. O nome do ânion, quer dizer que a parte negativa, que é esse aqui, ó, é cloro, né? Seria o cloro. E você termina com hídrico. Tá? Então seria ácido clorohídrico, mas para ficar melhor, você tira esse O do cloro e bota só o cloro. Aí vai ficar ácido clorídrico. E assim você faz a regra da nomenclatura dos ácidos. Além dessa nomenclatura, que você tem que colocar a terminação hídrico, você também tem outro tipo de nomenclatura, que é quando você tem oxiácidos. Você tem que usar a terminação ico. Então, por exemplo, oxiácido vai ser aqueles ácidos que têm oxigênio, né? Você coloca o nome ácido
você dá nome ao elemento e termina com -ico. Então, por exemplo, esse ácido aqui, você vai observar o elemento do meio, que é o carbono, né? Porque você tem que dar nome ao elemento que está participando desse oxiácido. Se é oxiácido, automaticamente eu sei que ele tem hidrogênio e oxigênio. E vai ter um elemento aqui no meio. E é esse elemento que você vai ser responsável pelo nome desse ácido. Então, por exemplo, ácido carbônico. Por que é ácido carbônico? Primeiro, você tem que colocar o nome ácido, depois o nome é carbono e depois você termina com -ico. Então, vai ser ácido carbônico. Tá? Aí, para ficar melhor, né, para ficar mais bonito, aí você termina excluindo o O. Aí fica carbônico. Aí você, para ficar carbônico, você tem que colocar o acento aqui, né? Tá certo? Então, a nomenclatura você tem que verificar o tipo de ácido e depois você verifica como é a sua terminação. Se ele for um oxiácido, você termina com -ico. Se for um hidrácido, você termina com -hídrico. Tá? E uma outra questão da nomenclatura é a questão dos oxiácidos. Tá? Porque tem oxiácidos que têm números de oxidação, que é justamente o número do oxigênio, em maior e menor quantidade. Então, por exemplo, HNO3 e HNO2. O número de oxigênio aqui é 2 e o número de oxigênio aqui é 3. Então, isso aqui vai diferenciar um do outro e também vai diferenciar a sua nomenclatura. Então, por exemplo, esse aqui que tem o maior, você coloca -ico, que a gente já viu. E o que tiver menor, você coloca -oso. Então, aqui vai ser o ácido nítrico e esse aqui é o ácido nitroso. A mesma coisa para o ácido sulfúrico. H2SO4 vai ser o ácido sulfúrico. Mas eu também tenho, deixa eu ver se tem aqui. Tem. Se você tem o H2SO3, vai ser o ácido sulfuroso. Tá certo? Então, a nomenclatura, você tem que verificar cada tipo de ácido para poder verificar o nome desse ácido aí, tá certo? A parte de bases, a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Já que a base também é um assunto bastante interessante e é um assunto bem grande. Então, a parte de base a gente deixa para a próxima aula e a gente se vê nessa próxima aula, tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.